A bênção de Deus, como nós devemos desejar a bênção de Deus e o favor de Deus sobre nós. Bom dia! Mais uma semana começando e a gente continua aqui o nosso devocional no Salmo 20. E antes, deixa eu só dar um aviso, ó, lembrando dia... Ai meu Deus, que dia que é a nossa conferência mesmo, o Legado Cristão? 17 de janeiro? Deixa eu conferir aqui, acho que é isso, 17. Mas enfim, entra lá no meu Instagram lá, você que deseja ir, é de graça para você se inscrever. Muita gente boa vai estar lá, eu vou estar lá, na Campanholo vai estar, enfim, bastante gente legal. Vai ser um evento muito legal sobre homeschooling e outros temas. Então, se prepare para o Legado Cristão em São Paulo, vai ser uma bênção. Vamos lá, Salmo 20. O Senhor te ouça no dia da angústia, o nome do Deus de Jacó te proteja. Essa oração aqui, proteja quem, não é? Que Deus te ouça. O ungido, que é Davi, o rei Davi. Só que é Davi escrevendo o salmo. Tá? Então, tipo, é Davi desejando para ele mesmo. E como eu vou explicar aí ao longo da semana, é uma oração que nós também podemos fazer para nós. Para que Deus nos abençoe, que no dia da angústia, Deus nos ouça. Óbvio, até porque está aqui, se isso aqui é o livro de Deus, é o livro para o povo de Deus, isso serve para nós. Mas eu quero começar falando o seguinte, este salmo é um salmo que ele está dizendo o seguinte, me abençoe, é isso, ele está pedindo bênção, que Deus o ouça na sua angústia, que Deus o proteja, que Deus conceda o desejo do seu coração. Eu queria começar falando sobre isso então. Muitas vezes nós consertamos uma heresia com outro erro. Como assim? Nessas falsas igrejas só se fala sobre bênção. Bênção financeira, vitória sobre seus inimigos. E aí então acreditamos que nós não podemos orar por isso. E isso é muito errado, porque lá em 3 João, João disse o seguinte, amado, acima de tudo faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. O apóstolo João está fazendo votos pela prosperidade e saúde de um irmão. João diz assim, olha, a sua alma já é próspera, você já é rico e próspero na sua alma, mas eu também oro pela sua prosperidade financeira e pela sua saúde física. É o que ele está dizendo. Se João faz esse tipo de oração, nós não poderíamos fazer? Por exemplo, pelos nossos filhos, ó Deus, proteja meu filho, abençoe-o financeiramente. Eu sei que o Senhor pode usar a pobreza para quebrantá-lo e se assim o Senhor fizer, dê força a ele para ele resistir. Mas eu oro, abençoe-o financeiramente. Se João fez essa oração, por que nós não poderíamos fazer? Se João orou pelo seu irmão assim, por que nós não poderíamos orar assim? Então, muitas vezes, por conta das falsas igrejas que só falam besteira, nós consertamos o erro deles com outro erro. Lembra de Jacó? Jacó foi trapaceiro, ele enganou o seu irmão para obter a bênção de Deus. Ele fingiu, a mãe dele falou, olha, o seu pai vai abençoar o seu irmão, porque ele é mais velho, e por isso havia toda uma bênção direcionada, especial e maior para o irmão mais velho. Por conta disso, o que a Bíblia diz que Jacó fez? Ele fingiu ser o seu irmão, porque o seu pai estava cego. Fingiu ser o seu irmão para receber a bênção dele. Em outra para receber a bênção de seu irmão, a bênção que o seu pai daria. Em outra oportunidade, Esaú, o seu irmão, vendeu para Jacó a sua bênção, o seu direito de primogenitura. Por quê? Ele estava com muita fome. E então o irmão Jacó disse, eu vou lhe vender essa minha comida em troca do seu direito de primogenitura. Já Esaú, então, ao invés de escolher pela bênção de Deus, ele optou pela satisfação das suas paixões imediatas. É óbvio que isso tem um sentido muito amplo, que quer dizer que muitas vezes nós trocamos as bênçãos de Deus, o favor de Deus, pela satisfação dos nossos prazeres momentâneos. Isso é errado. Agora, é óbvio que aquela bênção da primogenitura, que ele desprezou, Jacó desprezou a bênção de Deus, tinha a ver com terra, direito de porção dobrada e por aí vai, era uma questão financeira. Sendo assim, Jacó, apesar de Jacó ter sido maligno e utilizado um meio errado para obter a bênção, ainda assim Deus abençoou Jacó e ele rejeitou Esaú. Porque Jacó, ele valorizava a bênção de Deus. Então nós também devemos tomar cuidado para não desprezar a bênção de Deus como Esaú fez. Esaú desprezou a bênção de Deus. E por quê?
desprezou por conta da satisfação momentânea de seus prazeres. Mas nós podemos, por exemplo, desprezar com medo de sermos identificados com aquele povo que só fala de bênção, e aí então nós não falamos de bênção alguma. É verdade que Paulo fala que nós temos sido abençoados com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestes. Nós podemos terminar os nossos dias como Lázaro, pobre na sarjeta, e ainda assim sermos abençoados porque Deus está conosco. Mas é óbvio que não há pecado algum em orarmos, em trabalharmos, esperando e clamando para que Deus nos abençoe. Por exemplo, Paulo em 1 Coríntios 9, ele está defendendo o seu direito de receber salário sendo pastor. E eu vou pegar o exemplo de Paulo aqui para aplicar de modo geral. E aí ele diz assim, ó, era antinatural o que aqueles coríntios esperavam, que Paulo trabalhasse de graça. Ele está dizendo, olha, todos vocês não trabalham esperando receber? E aí ele diz assim, o que lavra, cumpra fazê-lo com esperança. Que esperança? De receber. O que pisa o trigo, faça-o na esperança de receber a parte que lhe é devida. Aí ele está dizendo, todos vocês, quando vocês trabalham, vocês estão na lavoura, vocês não plantam esperando receber? Esperando colher? Seria antinatural o oposto, trabalhar sem esperar receber. O natural é trabalhar e esperar receber. A gente sabe que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Aquele que deseja ficar rico peca. Isso acontece, isso é o seguinte, quando nós colocamos o dinheiro como objetivo de vida. Isso é errado. Mas o conserto para isso não é, não, eu vou trabalhar e não espero nada, eu trabalho de graça. Não, Paulo está dizendo, é antinatural isso. É normal, então, trabalharmos esperando que Deus nos abençoe, ou esperando colher. Portanto, não é pecado isso. E aqui o salmista está orando por essas bênçãos materiais, ele está orando por proteção, ele está orando para que Deus dê vitória a ele diante de seus inimigos, dê livramento. São essas bênçãos naturais, que muitas vezes nós queremos dar um ar de espiritualidade dizendo, não, eu não ligo para essas bênçãos. Mas o salmista aqui é espiritual e ele está orando por isso. É Davi aqui. E ele está orando por proteção, por livramento, por força na hora da angústia. Ele está orando para que Deus atenda os desejos do coração dele. Portanto, se o salmista está orando assim, é óbvio que não é errado orar assim. De vez em quando eu ouço pessoas falando, não, eu não tenho nada para pedir, só agradecer. Então aquilo que você tinha para pedir, deixe para mim. Deixe que Deus dê para mim. Então, essas coisas não existem. É uma falsa humildade. Nós não merecemos mesmo coisa alguma. Eu e você não somos dignos de nada. Nós somos dignos do inferno. Mas Deus, em sua graça e bondade, Ele nos salvou, nos redimiu e nós estamos aqui por conta dEle, por conta da bondade dEle. Confie nele. Então, deseje sim, ore pelo melhor para a sua casa, pela sua família, em relação aos seus filhos. A gente não está aqui determinando, como o pessoal da teologia da prosperidade faz, eu determino, não. Mas nós estamos fazendo como João, fazendo votos, orando, suplicando e dizendo, Deus, seja misericordioso, o Senhor faz o que o Senhor quiser, mas nós temos fé que o Senhor pode realizar o desejo do nosso coração. Nós temos fé de que o Senhor pode nos dar livramento, força na hora da angústia, que o Senhor pode nos fazer prosperar, abençoar o nosso trabalho. Nós confiamos em Ti. Se o Senhor disser não porque o Senhor quer usar a dificuldade para o nosso bem, nós também teremos fé. Mas nós temos fé sim, de que o Senhor pode sim operar o impossível e nos abençoar com toda a sorte de bênção. Portanto, eu acredito que a primeira mensagem, então, desta semana seria essa. Não despreze a bênção de Deus. Esaú desprezou pela paixão dele, pela paixão momentânea, pela fome. Você pode desprezar por outro motivo, você pode ficar incrédulo por conta disso. Talvez tantas coisas são faladas nas falsas igrejas que você acha que é errado orar, Deus abençoe meu trabalho. Não é, não é. Paulo está dizendo, aquele que trabalha, aquele que planta, ele tem esperança de colher. Portanto, levante cedo, dê duro, faça o máximo. Não seja preguiçoso, trabalhe, viva em santidade. E no final, ore a Deus e entregue nas mãos dele. Como ele disse aos seus amados, Deus dá enquanto dorme. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, te agradecemos por mais um dia, bendizemos o teu santo nome, louvamos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito e vai fazer. Que a mão do Senhor esteja sobre nós, que o cuidado do Senhor esteja sobre nós, que teu Espírito Santo esteja agindo em nossas vidas em mais uma semana. Nos guie e abençoe o nosso caminho, nos dê luz e instrução. Nos livre, Senhor, de fazer o que é errado, de tomar decisões erradas. Nos protege, Senhor, nós suplicamos pela tua bênção, pelo teu favor sobre nós.
que o teu cuidado esteja sobre nós, que a tua mão esteja sobre nós, que a mão do Senhor esteja agindo sobre nós, abençoando o nosso trabalho. Ó Deus, abençoe o nosso trabalho. Como João, Pai, orou, eu quero orar pelos meus irmãos aqui agora. Eu faço votos, Deus, pela prosperidade e saúde de meus irmãos, assim como é próspera a alma deles. E aqueles que nem a alma próspera têm ainda, ó Deus, faça com que tudo seja próspero na vida de cada um desses meus irmãos que estão me ouvindo agora. Que a mão do Senhor esteja sobre eles, que aqueles que estão vivendo um momento de dificuldade, que o Senhor possa supri-los, que o Senhor possa ampará-los e que a bênção do Senhor esteja sobre eles, que o cuidado do Senhor esteja sobre eles. Assim como o salmista orou por livramento, pela satisfação, pela realização dos desejos, por força, eu também oro. Eu também oro por cada um de meus irmãos que estão me acompanhando agora. Em nome de Jesus. Amém, gente? Prazerzão estar com vocês aqui. Espero vocês aí amanhã. Quer dizer, daqui a pouco tem vídeo aí, né? Geralmente eu solto um vídeo aí, né? Todo dia. 2, né? Esse devocional. E à noite. É isso aí. Valeu. Tchau, tchau, gente.